Oi, eu sou Lulu Monteleone e esse vai ser o vídeo mais difícil que eu já gravei aqui pro canal. Esse vídeo vai ser sobre coronavírus. Para quem não sabe, eu sou brasileira, obviamente, mas eu moro em Lisboa, Portugal, faz 5 anos já. Além disso, eu tenho grande parte da minha família na Itália, então eu tenho acompanhado os acontecimentos bem de perto, tanto daqui em Portugal, obviamente, porque eu moro aqui, como na Itália, porque 90% da minha família tá lá. E também, claro, do Brasil, porque eu também tenho família no Brasil ainda. Então eu decidi gravar esse vídeo depois de pensar muito, porque é um assunto muito delicado. O objetivo desse vídeo em nenhum momento é gerar o pânico, muito pelo contrário. É justamente tentar tranquilizar quem tá fora daqui, quem tem algumas dúvidas sobre viagens, quem quer saber como que tá a vida aqui em Portugal neste exato momento. Eu não sou uma autoridade do governo, eu não sou jornalista, eu não sou médica. Então, o que eu vou falar nesse vídeo é efetivamente como está a minha vida aqui e o que eu acho que deve ser feito. É uma opinião pessoal, é só efetivamente um relato pessoal. Eu vou começar falando da minha rotina. Hoje é domingo. Na semana passada inteira, eu trabalhei normal, eu não fui liberada para home office ainda. Eu não sei como que vai ser a situação amanhã. As informações mudam aqui constantemente. Então, a cada 15 minutos, meia hora, a gente tem uma notícia nova, uma notícia diferente que algo mudou. Então, eu realmente não sei se amanhã eu vou trabalhar no escritório ou se eu consigo ficar em casa. Eu adoraria ficar trabalhando de casa, porque assim eu não me exponho a risco e também não exponho mais ninguém a riscos. Mas por enquanto, até o momento, amanhã eu tenho que ir para o escritório trabalhar. Vamos ver como isso se resolve. Essa última semana que passou, eu cheguei ainda a ir para o ginásio, para a academia aqui, tava super vazio e aí eu vi que as coisas estavam realmente ficando muito estranhas e achei melhor parar de ir porque efetivamente não é seguro, né? Tanto para mim quanto para os outros. E desde então os ginásios daqui fecharam, as academias daqui fecharam, a maioria delas por conta própria, não foi decisão do governo. Então meu ginásio também já fechou desde sexta-feira. Estou tentando malhar em casa, vamos ver se eu consigo manter o plano. O que já está fechado aqui em Portugal? As escolas já estão fechadas, muitos monumentos e muitos museus estão fechados. As praias, elas não estão fechadas, elas estão com acesso condicionado, limitado. Por quê? Porque a indicação do governo é não saiam de casa, não vá para lugares com muita gente, com aglomeração. Então, pelo que eu vi nas notícias, grupos de 5 pessoas ou mais na praia estão sendo instruídos a saírem, a se dispersarem. Mas não é proibido ir à praia e por enquanto ainda não é proibido sair de casa. Aqui em Portugal a gente ainda não está em isolamento, então é só uma recomendação do governo para que as pessoas fiquem o máximo em casa possível. Então é diferente da situação da Itália e da Espanha, por exemplo, que está declarada uma quarentena oficial, então lá as pessoas só podem sair na rua para ir no supermercado, na farmácia ou para assuntos médicos, assuntos urgentes. Aqui não, aqui a gente ainda pode circular livremente, mas a recomendação do governo é fiquem em casa, porque é o melhor para todo mundo neste momento e é isso que eu estou tentando fazer. Sobre os supermercados e comida e como que tá a situação aqui em geral. Houve uma corrida aos supermercados na quarta-feira, que foi meio que quando a coisa começou a estourar aqui. E realmente eu fui no mercado na quarta-feira porque eu precisava ir no mercado de qualquer maneira. E eu confesso que foi um pouco assustador, porque você chega no mercado, você vê um monte de gente desesperada, você vê prateleiras sem nada, o papel higiênico tinha acabado, não sei o que, mas gente, não é necessário, não está faltando nada, está tudo sendo reposto. Todos os dias os mercados estão repondo mercadoria, não está faltando nada. Hoje, domingo, eu fui de novo no mercado porque eu precisava comprar salada, fruta, são coisas que estragam. E eu também não vou ficar estocando um monte de coisa em casa, que eu acho que não tem a mínima necessidade disso. Então assim, as coisas estão sendo repostas. Hoje eu tinha absolutamente tudo no mercado, comprei tudo que eu precisava e pronto, gente. E aí eu também vou pedir
apelar ao bom senso de vocês. Não saiam comprando tudo pela frente, estocando loucamente as coisas. Você não precisa de 150 km de papel higiênico. Você não precisa de 150 litros de álcool gel, nem de 150 latas de feijão ou salsicha, né? Compre o suficiente para você, porque o que você compra mais para estocar na sua casa pode fazer falta para outra pessoa, sim. Então vamos ter o bom senso, o senso de comunidade, de pensar um pouquinho no outro. Essa hora não é pra gente ser egoísta, a gente precisa efetivamente pensar no outro. Uma outra atitude que eu tomei aqui também no meu prédio, que eu sei que os meus vizinhos são mais idosos, né, tem mais idade, eu coloquei um aviso na portaria para, se algum deles precisar de ajuda para ir no mercado, na farmácia, se não quiser sair de casa, porque bem ou mal eles são um grupo de maior risco, eu me coloquei à disposição para fazer essas compras para eles. Então, se você puder fazer isso também no seu bairro, no seu prédio, eu acho que é importante a gente se ajudar mais do que nunca. Outro ponto importante que eu acho que aqui eu tô batendo no óbvio, que é não confie em todas as informações que vocês veem pela internet, nem tudo que vocês recebem pelo WhatsApp ou pelo Facebook, gente. Tá rolando muita fake news. E isso, assim, só contribui para as pessoas entrarem em pânico. A gente não precisa entrar em pânico, não tem motivo para a gente entrar em pânico. A gente tem sim que ficar em casa e se cuidar, mas não entrar em pânico. Entrar em pânico não vai resolver nada, só vai piorar a situação, que sim, é uma situação difícil, mas a gente vai sair dessa. Então eu já vi fake news que tipo tá circulando no Brasil, que aqui em Portugal tá faltando comida, que saiu na TV. Gente, não tá faltando comida. Não tá faltando comida. Minha despensa tá cheia como sempre. Tem comida no mercado, os restaurantes ainda estão abertos aqui. Aliás, ainda sobre o fecho, né, das coisas. Os restaurantes estão abertos, muitos em horários limitados e com a lotação apenas de 1/3, justamente para garantir a distância de segurança de 1 metro entre um cliente e outro. Balada, discoteca tá fechado até 9 de abril, se eu não me engano, mas obviamente essa data pode ser aumentada. Bares e cafés tem que fechar às 9 horas da noite, que é justamente para evitar que as pessoas saiam de casa. O comércio em geral ainda está aberto, muitos com o horário reduzido, algumas lojas específicas já fecharam, então se você precisar ir em alguma loja específica, entre no site da própria loja, nas redes sociais dessa loja, para ver qual que é a dinâmica que eles estão adotando, porque mais uma vez a recomendação é fiquem em casa. Então, quanto mais a gente puder ficar em casa, melhor para todos nós. Uma pergunta que eu tenho recebido muito no Instagram é: devo desmarcar a minha viagem para a Europa ou para Portugal? E a minha sugestão sincera e de coração é sim, não venham para cá agora. Eu mesma já desmarquei todas as minhas viagens que eu tinha marcado pelos próximos 2 meses. Então, quem segue aqui o canal deve imaginar o quanto isso me dói. Primeiro, porque viajar é minha paixão, é o que eu amo fazer nessa vida. Segundo, porque é o meu trabalho também, né? Como eu disse no começo do vídeo, as notícias, as informações estão mudando a cada meia hora, a cada 15 minutos. Então a gente não sabe o que vai ser daqui a meia hora. Alguns países já fecharam as suas fronteiras. Portugal não fechou a fronteira ainda com a Espanha, mas a situação na Espanha também está muito ruim, eles também estão em quarentena. Então é provável que as fronteiras sejam fechadas sim. Mas, mais uma vez, não entre em pânico. Se você está viajando neste exato momento, a minha sugestão é: tente voltar o mais rápido possível para a sua casa. Como eu disse, as informações estão mudando a cada minuto, mas ninguém vai ficar trancado fora do seu país, gente. Eles não vão fazer isso. Tem que se dar um jeito de você voltar para casa. Agora, vamos facilitar, né, o processo, né, o trabalho de todo mundo, as companhias aéreas, os governos, de todo mundo que está trabalhando para tentar conter essa pandemia. Então, se você está viajando nesse momento, adianta seu voo, volta para casa. As companhias aéreas, os hotéis, Airbnb, todos eles estão com políticas excepcionais para essa época, justamente para todo mundo poder alterar o voo, cancelar o voo. Então entre em contato com todo mundo que você viu da sua viagem, com a companhia aérea, com o hotel, com whatever o que seja,
para cancelar essa viagem, cancelar não, na verdade adiar, né? Porque isso vai voltar ao normal, a gente vai poder voltar a viajar e espero que seja muito em breve. Nesse momento eu queria até fazer um pedido, dar uma sugestão, se vocês me permitirem, que é fiquem em casa, por favor, não saiam. Porque pode ser só uma gripe, e eu digo entre aspas mesmo, para mim, para você que não tem uma doença crônica, que não tem uma certa idade, ou pode não ser também, né? A gente não sabe, é uma doença nova, ninguém sabe direito o que está acontecendo. Então, fiquem em casa, vamos nos preservar e principalmente preservar os outros, porque essa doença é muito, muito perigosa para os nossos pais, para os nossos avós, para quem tem doenças crônicas. Então, não seja egoísta, por favor, fiquem em casa o máximo possível, né? Vamos aproveitar essa época para ficar em casa, arrumar o armário, né? Aquele armário que tá lá cheio de coisa que a gente precisa, tá lá meses que a gente precisa arrumar aquilo. Enfim, vamos ser criativos, vamos ficar em casa, vamos se divertir em casa, porque é importante para o mundo inteiro, isso independente do país que você esteja, né? Porque aqui em Portugal, as chances da gente entrar numa quarentena como na Espanha e na Itália são muito grandes, e isso, mais uma vez, sou eu falando, não é o governo falando, sou eu, é a minha percepção, é o que eu acho. Então não existe notícias ainda confirmadas sobre uma quarentena forçada aqui em Portugal, mas eu acho que é meio que inevitável isso acontecer. No Brasil a coisa tá indo do mesmo jeito, então em algum momento eu acho que também deve entrar em quarentena. Então, por favor, fiquem em casa, cuidem de vocês, cuidem da saúde física e também da saúde mental. Então, porque é muito importante, não vai ser fácil a gente ficar em casa, não é fácil pra mim, né? Assim, eu moro sozinha aqui, então já tô me preparando pra passar, sei lá, 3 semanas sozinha em casa, ou não sei se eu chamo alguma amiga, algum amigo pra gente fazer a quarentena juntas. Eu cogitei a possibilidade de ir pro Brasil, pra ficar com minha família no Brasil, mas eu já meio que desisti dessa ideia, porque no fundo eu indo pro Brasil eu tô colocando a minha família em risco também. Então, por enquanto eu vou ficar aqui, lógico que a minha ideia pode mudar a qualquer minuto, como todas as informações mudam a qualquer minuto, mas a princípio eu ficarei aqui em Portugal, sim. E acho que isso é o mais saudável e é a decisão mais sábia para todos nós. Fiquem nas suas casas, né? Não vamos contribuir para espalhar o vírus mais ainda por aí. Como eu disse, eu pretendo ficar em casa ao máximo possível nas próximas semanas, talvez meses, se for necessário. Mas eu quero tentar manter a minha rotina o máximo possível dentro da normalidade, obviamente sem sair de casa, então é um desafio, sim. Eu não sei como criar conteúdo aqui para o canal ou para o blog, porque eu não posso sair de casa, mas este é o momento da gente colocar a criatividade à prova, né? Então eu vou continuar criando conteúdo para cá mesmo, porque é o meu trabalho e a gente tem que cuidar da nossa saúde mental também, então eu não posso simplesmente ficar em casa sem fazer nada, porque eu vou ficar louca, né? Todo mundo vai ficar louco se ficar em casa sem fazer nada. Então eu vou colocar a criatividade, vou pensar em vídeos para gravar para vocês. Se você tiver alguma ideia, por favor, deixa aqui nos comentários. A sua ideia será muito bem-vinda. Quem quiser pode me seguir no Instagram, @lulimontelleone, que lá eu tô colocando um pouquinho mais da minha rotina, mostrando as coisas um pouquinho mais ao vivo, né, que tem essa facilidade. Ontem mesmo teve um flash mob aqui em Portugal, que foi uma coisa linda, às 10 horas da noite. Todo mundo foi para suas janelas, para suas sacadas, para bater palma para os profissionais da saúde que estão sendo os nossos verdadeiros heróis. E aquilo, eu tô arrepiada só de lembrar disso. Aquilo foi realmente muito bonito. Por alguns minutos estavam todo mundo na sacada batendo palma. Foi realmente incrível, então. E também tô fazendo piada, gente, porque a gente tem que tentar manter o bom humor, manter as coisas mais leves, então a gente tem que rir, sim. Então, não me julguem por fazer piadas, a situação é séria, sim, eu não tô fazendo piada com a situação, mas a gente tem que rir, porque o bom humor deixa tudo mais leve e deixa essa situação
tão difícil que a gente está passando um pouquinho mais confortável. Então vamos todos nos ajudar, dar risada juntos. Se vocês verem algum meme divertido por aí, pode mandar pra mim. Se tiver foto de cachorro, de gatinho, do seu pet, manda foto pra mim. Adoro ver foto de bichinho, gente. Porque a gente tem que se ajudar nesse momento, ao máximo. Se você tiver alguma outra dúvida, alguma coisa que eu não tenha falado aqui no vídeo, com certeza ficou muita coisa por falar. Deixa aqui um comentário, me manda uma mensagem no Instagram, eu vou tentar ajudar todo mundo do que for possível. E mais uma vez eu peço, fiquem em casa, sejam gentis com o próximo, tentem ajudar os seus vizinhos dentro do possível e a gente vai vencer isso, gente, vai passar. Vai ser difícil, já não tá sendo fácil. Vai ser difícil sim, mas a gente vai passar. Mas todo mundo tem que colaborar. Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem seguros. Beijo.